Sra. Deputada, Srs. Deputados, temos connosco o Sr. Dr. António João Lavrador Alves Jacinto, na qualidade de administrador, presidente, não sei exatamente, mas na qualidade responsável da IPTEX, para ser ouvido. Agora já não, mas à data dos factos que nos interessam, presidente da administração da IPTEX, para ser ouvido, obviamente, pela participação desta mesma empresa IPTEX no âmbito dos programas de contrapartidas associados à aquisição de equipamentos militares, que é esse o objeto da nossa comissão. Eu queria, obviamente, agradecer ao Sr. Doutor a sua presença nesta comissão e dizer-lhe que é direito de qualquer dos depoentes na comissão, se pretender fazer um depoimento inicial, e que não é obrigatório, é faculdade sua. Se não o pretender fazer, passaremos às rondas de perguntas dos senhores deputados. Muito bem, não. Aqui, exatamente. Ok, muito bem. Não faço questão em fazer nenhum depoimento. À medida que forem as questões colocadas, eu senti necessidade de ser mais explícito, serei. Portanto, para já não vale a pena. Obrigado. Tá, muito obrigado, doutor. Primeiro partido PCP dispõe de 10 minutos, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. Alves Jacinto. A primeira questão que gostava de lhe colocar era primeiro sobre a entrada da IPTEX, quando é que entra na Acessia, naquela associação, se compõe inicialmente ou se tem uma entrada posterior, e perceber em que projetos é que a IPTEX estava envolvida. A audição que fizemos a semana passada com o responsável comercial da empresa falou-nos nos projetos com a SEAT e com a Opel, para saber se haveria outros projetos e se estaria envolvida, que julgo que sim, também no projeto do assento no qual estava a ser desenvolvida, existia uma patente que parece que já caducou por via do desinvestimento que houve no projeto. E também que nos dissesse com quem foram negociadas a participação nos projetos de contrapartidas, se foi a IPTEX diretamente com a Ferrostal ou com alguma empresa intermediária, ou se foi por via da Acessia, onde todos estavam integrados. Em relação à participação da IPTEX na Acessia, fundadora, portanto somos acionistas desde o primeiro dia, no final da década de 90, 97, julgo eu, uma coisa assim, mas portanto estamos desde a primeira hora no projeto da Acessia, e eu pessoalmente sou administrador da Acessia, ou fui administrador da Acessia desde esse início. Os projetos nos quais a IPTEX esteve envolvida e nos quais houve vendas que se produziram, não é? Porque há projetos onde esteve desenvolvido e os projetos acabaram por não avançar. Naqueles que avançaram e a IPTEX esteve envolvida, foram um projeto relacionado com o módulo de bagageira de um modelo comercial do SEAT Ibiza, vendido à fábrica da SEAT em Martorell, e o outro projeto foi o projeto de um material para a tampa da bagageira do Opel Meriva, vendido para a fábrica da Opel em Espanha. Okay. Eu não sou administrador da empresa, da IPTEX, desde finais de 2011, portanto pode haver aqui alguns detalhes de natureza mais técnica, que alguma coisa me possa ter falhado, mas isto não falha de certeza, porque eu estive envolvido em ambos os projetos, portanto conheço ambos os projetos em detalhe, portanto não tenho muito obrigado. Qualquer problema em falar. Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado. São, portanto,
dois projetos com negócios... Pois, eu depois, se calhar não terminei. A IPETEX estaria envolvida em mais projetos futuros, designadamente o módulo assento e o módulo bagageira, processos esses que uns nem sequer chegaram a avançar, outros pouco avançaram para além de uma fase de desenvolvimento inicial que certamente os seus deputados conhecerão, mas esses não produziram vendas, digamos assim, apenas produziram trabalho de desenvolvimento. Portanto, existem coisas palpáveis, mas não produziram vendas. Os outros dois, sim, produziram vendas. Muito obrigado, Sr. Deputado. O módulo bagageira foi possivelmente os que não avançou. Nós temos exatamente, falar muito ou seja, aqui era no um módulo. dos projetos que fazia-se todo o sentido avançar face ao facto da bagageira ser um módulo que integrava muitas competências, designadamente do plástico, do têxtil e eventualmente do metal, e se virmos as empresas que compõem a ACC fazia todo o sentido, não é? O que se passava é que cada uma das empresas até à altura apenas vendia componentes individuais, não é? Para esse módulo, a Simoles, por exemplo, vendia painéis laterais, a IPETEX vendia tampas de fundo de bagageira, a Manuel da Graça, eventualmente, estou a dizer, venderia peças estampadas metálicas, mas nenhum de nós era conhecido na indústria como um fornecedor de um módulo, não é? Era esse salto que nós queríamos que, por efeito das contrapartidas e do esforço da Mano Ferrostal, nós conseguíssemos chegar, não é, às OEMs com essa capacidade. Muito obrigado, Sr. Deputado, por favor. E eu referi que estes módulos, estes projetos maiores onde se envolveram em articulação, não produziram vendas, mas tiveram custos, né? O desenvolvimento destes projetos. Estes custos eram suportados pela Ferrostal no âmbito das contrapartidas, eram suportados pelas empresas, a Ferrostal entrava só por via dos contactos e da colocação no mercado dos produtos? Deste projeto específico do módulo assento, que foi o único no qual houve um trabalho efetivo e concreto de desenvolvimento, foi um projeto que sim acarretou imensos custos para a ACC, esses custos são todos documentados, não é? O projeto de desenvolvimento até ao ponto em que nós o levámos custou mais de 1 milhão de euros. As empresas tiveram que custear à volta de metade disso, outra metade chegámos a ter fundos da agência de fundos públicos para parte do desenvolvimento, que chegou, a que ponto é que chegámos ao ponto de ter um protótipo virtual, não é? Com cálculos finitos, etc, etc, etc. O que nós víamos e sentíamos era que qualquer destes projetos de grande envergadura ir-nos-ia, o caso do módulo assento era já um exemplo caso disso, não é? Ir-nos exigir um esforço financeiro de desenvolvimento, para o qual, claro, as empresas não tinham capacidade por si só para vermos o exemplo. Nós tínhamos apenas chegado a um protótipo não capaz de ir aos stress tests, não é aos stress tests, é aos crash tests dos bancos, e já tínhamos gasto mais de 1 milhão de euros. Portanto, efetivamente, estávamos a falar de projetos de desenvolvimento que iriam exigir bastante às empresas. Muito obrigado, Sr. Deputado, por favor. Então, e qual era o papel da Ferrostal no meio disso? Porque foram as empresas que fizeram o investimento para desenvolver... Neste caso específico das despesas relacionadas com a investigação e desenvolvimento do módulo cinto foram as empresas. A Ferrostal não teve nenhum apoio financeiro. O que a Ferrostal chegou ainda a ter foi o apoio de nos levar às OEMs para mostrar a fase em que nós estávamos. Nós precisávamos de mostrar que tínhamos capacidade de fazer uma coisa que na Europa apenas 3 ou 4 grandes multinacionais conseguem, que é desenvolver um banco do nada. Portanto, temos de ter essa noção, desenvolver um assento de carro, estou a falar de um banco de um assento de carro do zero. Na Europa farão a Faurecia, a Lear, a Magna, a Johnson Control, pouco mais empresas haverá. E, portanto, como é lógico, quem somos nós, a Simoles, a IPETEX, dizer, a Volkswagen olha para nós e nem nos recebe, não é? Nem nos recebe. Quem são estes, não é? Para nos virem dizer que conseguem desenvolver e depois testar e depois produzir um banco, seja ele de qual série seja. E, portanto, a Ferrostal era um elemento absolutamente crítico para nos poder levar a algumas reuniões. E a algumas reuniões levou.
e a algumas reuniões levou, designadamente com o Departamento de Engenharia da Volkswagen. Eu não estive presente em nenhumas, mas, por exemplo, o engenheiro Filipe Pontinha, que julgo que até já cá veio, ou alguém da Sunvial esteve. Portanto, o papel da MN Ferrostal, ou do GSE, bem, eu direi aqui os nomes um pouco indistintamente, no caso específico do módulo assento, era ajudar à sua apresentação, à sua venda, à sua concretização, e caso se fosse necessário custear o processo de desenvolvimento, ou tudo o que a ele tivesse associado e custasse dinheiro, evidentemente que nós iríamos precisar desse dinheiro. Aliás, a grande motivação do famoso, entre aspas, Compensation Agreement é dotar a Acessia de meios que lhes compensassem o esforço de desenvolvimento, de custeio, de tudo o que tivesse relacionado com os projetos que viriam aí para a frente. Ou seja, a nossa noção de que era necessário dinheiro, e muito, como se vê, nós tínhamos chegado a uma fase absolutamente incipiente no módulo assento e já tínhamos gasto 1 milhão de euros, absolutamente documentados e auditados, portanto não é um número que eu estou aqui a mandar para o ar, mostrava que as fases seguintes iriam exigir muito mais. Portanto, essa percepção fez-nos com que nós nos tivéssemos que precaver junto de quem também estava interessado e mobilizado em que aqueles projetos concretizassem, que no caso era a MN Ferrostal, era o GSE, não é? Muito obrigado. Sr. Deputado, por favor. E esta necessidade de dinheiro, ela estava definida inicialmente, de onde viria este dinheiro que era preciso para avançar o projeto? Não estava definido, tanto que nós avançámos, quando fizemos o primeiro, digamos, orçamento da primeira fase do módulo assento, verificámos que iríamos gastar à volta deste valor, então percebemos que as empresas tinham que dotar a Acessia de meios humanos e materiais e teriam que ir buscar algum dinheiro aos fundos disponíveis que existiram. Fizemos um processo, o processo foi aprovado, o desenvolvimento fez e, portanto, àquela fase nós chegávamos. Às fases futuras, qual era o nosso modo de financiamento? Eram os fundos que adviriam do Compensation Agreement, que foi pensado precisamente para dotar a Acessia. Ou seja, nós não nos podíamos ter comprometido a dizer, nós vamos envidar todos os esforços a ir pela Europa fora, a vender bancos, a vender bagageiras, a vender soluções híbridas de metal, coisas que nunca ninguém tinha sequer ouvido falar que nós sabíamos fazer, nem nós nunca tínhamos feito. Portanto, isso ia nos custar não só esforço comercial, esforço de engenharia e dinheiro. E, portanto, nós tínhamos que ter essa capacidade, dado que nos íamos comprometer, e dado que a MN Ferrostal terá olhado para aqueles projetos e disse, acho que sim, acho que tem capacidade de vos levar a fazer isto e a vender isto. Então, vamos aqui arranjar um modelo que financie, que compense, que ajude, não é? Que cofinancie, não é? Este esforço. É assim que aparece o Compensation Agreement. Aliás, irrealistas ou ingênuos seríamos se não nos preparássemos financeiramente para um trabalho destes. Isso é que seríamos irrealistas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Outros representantes de empresas que integravam a Acessia e que integram ainda a Acessia referiram-nos que a Ferrostal foi-se desinteressando também porque da parte do Estado português, nomeadamente da Comissão de Contrapartidas, o acompanhamento era muito frágil e levava muito tempo, nomeadamente as decisões para se tomarem. Neste contexto em que a Ferrostal, e nesta fase em que a Ferrostal serve de intermediação, ou seja, usa os contactos que tem e a capacidade de chegar a estas multinacionais que as empresas que estavam na Acessia isoladamente não os tinham, em que medida é que em que medida é que surge este desinteresse por parte da Ferrostal, tendo em conta que a sua função era apenas de ser intermediária, e como é que isso se relaciona com esse pior funcionamento por parte da Comissão de Contrapartidas? Em relação aos esforços da Ferrostal, digamos, vamos lá ver, eu apenas e só posso falar do esforço da MN Ferrostal e do GSE
relacionado com as contrapartidas que conheço e às quais estive relacionado, como é óbvio, portanto, designadamente a estas da Acessia. O que eu vou dizer tem rigorosamente a ver com as contrapartidas das quais eu tenho conhecimento. Portanto, o que eu diria é que há um esforço inicial da Ferrostal, perfeita e profusamente documentado em torno do ano 2000, quando contrata em cofinanciamento com a Acessia um técnico, um consultor, como se queiram chamar, credenciado, uma pessoa que tinha estado à frente da operação da Auto Europa em Portugal e que iria ter essencialmente um trabalho de imediatamente ajudar as empresas em casos ou em situações ou com OEMs que imediatamente poderiam ajudar as empresas e poderiam testar se de facto a Manferrostal teria, mais direta ou mais indiretamente, essa capacidade de ajudar as empresas. Portanto, há ali um esforço no ano 2000, se calhar 2000, 2001, 2002, um esforço que está documentado, que está enviado a todas as instâncias do Estado, que certamente terá servido quando a Ferrostal quis mostrar que era um interlocutor válido para um programa de contrapartidas, terá mostrado esse esforço, ou seja, há de facto esse esforço, e esse esforço deu resultados concretos, claros, sem qualquer margem para dúvidas. Tanto quanto eu me lembro, eu agora posso não estar a dar as datas corretas, eu julgo que o contrato da aquisição, e portanto o contrato de contrapartidas será de 2004, 2005, não sei qual é a data certa. Agora, o que nós sentimos, e disso demos conta às entidades oficiais, leia-se no caso à CPC, designadamente 2005 em 2006, há documentos escritos, há mails, há atas de reuniões, em que o Dr. Palmaféria, em alguns casos sozinho, ele na ata, ele na reunião, noutros com um ou outro membro da Acessia, disse claramente à CPC que sentia da Manferrostal, ou do GSC, um refriar desse esforço. E que isso não podia ser, porque nós estávamos a falar de projetos que se estendem no tempo, que demoram muito tempo a concretizar-se. Estamos a falar de situações técnicas que vão evoluindo com o tempo. O banco hoje de um carro é uma coisa, daqui a 3 anos é outra. Uma bagageira de um carro é uma coisa, daqui a 4, 5 anos é outra. Portanto, é um assunto que tem que ser monitorizado constantemente. E, portanto, nós não poderíamos pensar que nós estávamos e tínhamos colocado enormes expectativas naquela colaboração. Ora, se de um dos lados estava a refriar esse esforço, alguém tinha que fazer alguma coisa. E disso demos conta à CPC. Aliás, isso está escrito e mais que documentado, que dissemos à CPC, não sei, nós também, repare, nem ainda agora sei quais são as próprias competências da CPC, ou seja, nós também não sabíamos o que é que a CPC podia fazer nesse sentido, mas também não tínhamos mais ninguém com quem falar. Falávamos com a CPC e com a Manferrostal, era com quem nós falávamos. Esforcem-se, há dezenas, centenas, nem sou capaz de algebricamente alcançar o número de mails do Dr. Palmaféria e façam qualquer coisa. Sr. Deputado. Então, a Comissão de Contrapartidas não respondeu aos vossos apelos no sentido de fazer alguma coisa perante este recuar ou refriar da Ferrostal, mas o facto da Ferrostal se começar a refriar no avanço dos projetos tinha alguma coisa a ver com o funcionamento da Comissão de Contrapartidas e com decisões que era preciso tomar, ou não? Ou isto aconteceu por outras razões que desconhecem? Isso eu desconheço, quer dizer, o senso comum leva-me a dizer o quê? Em 2004 ou 2005 assinaram o contrato, não é? Agora vamos relaxar um pouco, não é? Repare, isto é o que o bom senso diz, mas isso nós não nos podíamos dar esse luxo. Nós tínhamos ali projetos nos quais nos queríamos envolver e que sabíamos que eram precisos muitos anos de trabalho para chegar lá, não é? E, portanto, isto não dava a ásua que pudéssemos estar agora 6 meses um bocadinho a pensar, não é? Não dava, tinha que ser sempre. Ou seja, nós tínhamos que estar constantemente em cima das direções de engenharia e desenvolvimento da Volkswagen, sempre em cima das direções de engenharia e desenvolvimento da GM, sempre. Ou seja, não podia ser, vamos em janeiro, depois vamos em dezembro, isso não podia ser. E era isso que nós demos conta ao GC e demos conta à CPC. Sr. Deputado, por favor.
Então, a Ferrostal, depois de ter assinado o contrato de venda dos submarinos, tinha um contrato de contrapartidas para cumprir, mas começou a refriar quando a venda estava assegurada. E o Estado português, que devia fazer alguma coisa, até porque foi alertado para isso, não o fez. Eu senti esse refriamento e a Acessia fez ver isso à CPC. O que a CPC fez, eu não sei. Correto? Isso eu não sei, não é? Frutos, também não houve, de facto, muitos, porque não senti uma aceleração. Não nos esqueçamos que em 2008, portanto também não é muito longe disto, entra o processo judicial, não é? O processo judicial mata. O processo judicial mata as contrapartidas. Ponto. Isso nem tem dúvida. O processo judicial matou as contrapartidas relativas à indústria automóvel com a Acessia. Com as outras não sei, obviamente. Mas estas matou. Ponto. Ou seja, nós nunca hoje poderemos dizer o que teria acontecido com esta CPC, com outra, com mais 100 pessoas, com menos 100 pessoas, com mais 100 computadores, com menos 100 computadores, mais intellis, menos intellis. Nós hoje nunca saberíamos o que teria acontecido com o processo das contrapartidas se não tivesse existido o processo judicial. Não é investigação, eu não falo de investigação, tudo se deve investigar, obviamente. Estou a falar do processo judicial, já nem falo da forma absurda como ele correu. Certamente teremos a ocasião de falar e eu não hei de perder essa ocasião para dizer, mas eu não falo do processo em si. O processo em si matou as contrapartidas da indústria automóvel com a Acessia, ponto. Não invalida nada do que o deputado disse, percebe? O que eu estou a dizer é que estamos em 2006, o processo é em 2008, portanto, morreu. Sr. Deputado, por favor. Quanto à Comissão de Contrapartidas e ao seu funcionamento, como é que o avaliaria? Já nos disse que da sua parte tiveram a sensação de que nada foi feito aos vossos apelos. A Comissão de Contrapartidas visitava as empresas, acompanhava diretamente. Como é que fazia o acompanhamento do desenvolvimento dos projetos e tinha os técnicos e o conhecimento e os meios necessários para o fazer? Isso eu posso aqui, de alguma forma, pontificar ao longo do tempo. O meu primeiro contacto, julgo eu, formal e informal, o meu primeiro contacto com a Comissão Vermelha de Contrapartida, não sei se já se chamaria aí assim nessa altura, terá sido no final de 2003, numa reunião com muita gente do lado da Comissão de Contrapartidas, com vários técnicos, muitos deles tinham até sido contratados, deu uma ideia na altura, em que nós, na altura eu julgo que foi feita uma reunião por cada empresa, ou seja, houve uma reunião com a IPETEX que foi com o Dr. Palmafer, fui eu com ele, assim mal distraído com o Dr. Palmafer, cada empresa teve uma reunião para explicar qual era a sua empresa, qual era a visão que ela tinha naquele processo de contrapartidas, o que é que tinha para dizer sobre o esforço que a Mano Ferrostal já teria feito no tal ano 2000, se achava que face àquele esforço de facto eles iriam trazer algum valor acrescentado, se o valor esperado de sucesso daquelas iniciativas seria grande. Portanto, isto é uma coisa que se passa em 2003, nós, nessa altura, a CPC, volto a dizer, não sei se chamava CPC na altura, mas pronto, aquela comissão, não é? Pediu elementos às empresas que enviaram. Eu julgo que nessa altura, na sequência dessa viagem, não posso chorar, estamos em 2003, um dos elementos desse grupo de pessoas que nos recebeu terá visitado a IPETEX, julgo eu, terá visitado a IPETEX, e portanto o género de perguntas e temas tratados na reunião foram um bocadinho os mesmos, foi conhecer o que é que fazíamos, o que é que não fazíamos, mais reuniões de teor técnico. Quando eu estou a dizer teor técnico é perceber o que é que fazes, qual é o teu papel nestas contrapartidas que aqui estão para a frente desenhadas, qual é a probabilidade de sucesso disto, o que é que nós, CPC, devemos fazer para que a Ferrostal seja mais eficiente no apoio que vos deve mostrar. Não tive. Há, como eu até há pouco disse, várias reuniões do Dr. Palmafer em várias instâncias com a CPC, onde ele tratava de vários assuntos, designadamente dos esforços, do acompanhamento, daquelas reuniões que o Sr. Badovais tinha feito em tempos, nos tais anos de 2000, na SEAT, na Volkswagen, na GM, não é? Portanto, havia follow-up dessas reuniões.
não consigo, infelizmente, muitas dessas informações estariam numa pessoa que já faleceu, não consigo detalhar mais esse tipo de acompanhamento. Ou seja, eu não posso dizer de maneira nenhuma, a CPC não fez nada, eu não tenho essa... Agora, olhando hoje, em 2014, ou desde 2010, 11, 12, que nós fomos acompanhando estes temas, aos olhos de 2011 e 2012 e toda a situação criada, eu olho para trás e digo, epá, a CPC ou tinha as funções mal definidas, ou tinha as funções bem definidas mas não a cumpria, ou tinha as funções bem definidas e cumpria, mas tinha uma má noção dos acontecimentos, não é? Pode ser uma miscelânea de várias coisas, mas que de facto não cumpriu, não cumpriu. Repare, se tivesse existido um bom trabalho da CPC, o processo judicial nem sequer tinha acontecido. A CPC tinha dito, olha, estes senhores apresentaram aqui estes projetos, disseram que aconteceram estas reuniões, deram-se estas vendas, nós analisámos e dissemos que sim ou que não. Porque quem tinha que decidir, julgo eu, era a Comissão Permanente de Contrapartidas, não é? Ou seja, a Comissão Permanente de Contrapartidas tinha que ajuizar face aos elementos factuais que as empresas davam, não era às empresas, era ao GSC, não é? Pedia às empresas, tinha que ajuizar se aquilo configurava ou não configurava o quadro legal que existiria, não é? Definido no tal contrato que eu desconheço, ainda hoje desconheço, entre o Estado e a GSC. Sr. Deputado, por favor. Então, dada aquilo que é a avaliação posterior que faz da incapacidade ou do mau funcionamento da Comissão de Contrapartidas, considera que houve aí negligência por parte dos governos em que a Comissão tivesse efetivamente condições para o seu funcionamento, nomeadamente em termos de recursos humanos e dos técnicos necessários para o seu acompanhamento e dos meios necessários para o seu funcionamento? Houve negligência por parte dos governos nessa matéria? Eu não posso dizer houve negligência porque eu não sei o que é que o Governo fez, não é? Eu estou a olhar para os resultados, não é? Os resultados foram estes, os que estão à vista, Sr. Deputado. Não posso de forma nenhuma dizer nem que houve negligência ou qualquer outro tipo de comportamento, porque eu não sei o que é que o Governo fez ou não fez, não é? Junto da CPC, não faço ideia, não é? Desconheço, não é? Nem sei ao certo o que é que a CPC fez, não é? Apenas sei algumas coisas que são as visíveis, não é? Deputado, por favor. Então, mas do que conhece, não sabendo o que é que foi feito, o que se sabe é que o resultado final não foi bom, né? E por isso o que os governos fizeram ou não fizeram deu neste resultado final. Gostava de lhe colocar outras questões sobre a questão das consultorias, que também tem sido muito falada, nomeadamente a participação da Intel, tanto da Intel como da ESCOM, que aparecem, a Intel diretamente em vários lados, aparece por várias frentes, e a ESCOM não diretamente, mas através do grupo maioritário na ESCOM, do Grupo Espírito Santo, que aparece pelo lado da assessoria, mas também pelo lado do financiamento ao Estado português na compra dos submarinos. No âmbito da Acessia, como é que era o relacionamento e qual era efetivamente o papel destas entidades de assessoria, e se eram só estas e se havia outras? A ESCOM, tanto quanto eu agora a memória me mostra, foi a entidade que serviu de interlocutora entre o GSC e, neste caso específico, é o único que eu conheço a acesso, ou seja, quem veio apresentar o GSC foi a ESCOM enquanto representante do GSC em Portugal. Portanto, é assim que nos aparece a ESCOM. Ponto. Ainda estamos a falar, aparece-nos assim no ano, sei lá, portanto 98, para aí, 99, não sei, certamente quando começaram a trabalhar no dossiê técnico dos submarinos, não faço ideia, mas, ou seja, para mim a ESCOM é o representante da GSC em Portugal. Quer dizer, foi sempre assim que eu... E, portanto, ao longo do processo, não é? O processo foi apresentar certamente as propostas, depois foi discutir as propostas, depois terá sido discutir os contratos. Certamente não faço ideia. A ESCOM foi acompanhando esse processo enquanto consultora da GSI. Era assim que eu a lia. Nem sei se é verdade, mas foi sempre assim que eu
eu a interpretei, não é? Basicamente. Os meus contactos com a ESCOM são muito reduzidos. Eu tive com o Sr. Horti Costa uma ou duas vezes e sempre que o Dr. Palma Féria, não é? Basicamente porque ele queria alguma companhia para ver o que é que se estava a tratar, mas assuntos inclusivamente de pouca monta, digamos assim, de importância. Mas, portanto, para mim é a ESCOM para responder diretamente uma representante, uma consultora da GSC neste processo. O que fazia ao certo, qual era o âmbito concreto dessa consultoria, não sei, obviamente. Muito obrigado. Perguntam-me pelo Intelli, não é? Também, pronto. O Intelli era uma empresa, nem percebo bem se pública, se privada, mas eu julgo que é uma empresa, que é uma entidade pública, não é? Que prestava serviços de consultoria, não é? Há algumas empresas até, inclusivamente, da Acessia, foram clientes do Intelli em trabalhos desses de consultoria, ponto. Ou seja, eu não teria muito mais nada a dizer sobre o Intelli se não tivesse existido o processo judicial, não é? No processo judicial viemos a descobrir como é que é o disco dos Pink Floyd, o Dark Side of the Moon, não é? Viemos a descobrir o outro lado da coisa. O outro lado da coisa eram consultores do CPC, da CPC, quem faturaram centenas de milhares de euros. Eram consultores da ESCOM, a quem cobraram bom proveito centenas de milhares de euros. Foram consultores do GSC, a quem compraram centenas de milhares de euros. E depois foram... Não, mas da Acessia não foram consultores, não é? Foram consultores de empresas, individualmente, em projetos concretos, não é? Por acaso nem sei se não chegaram em tempos... Antes de serem Intel, eu julgo que aquilo antes de serem Intel teve um outro nome. Nessa altura, na altura em que a Acessia teve um projeto de desenvolvimento, precisava de mais aderentes e pedimos-lhes a opinião para que tipo de empresas fariam sentido. Portanto, descobrimos este outro lado, não é? Do Intel, não é? Que eu diria, tudo bem, se não tivesse ainda uma moeda só tem duas faces. Aqui Intel tem três, não é? Tem a face do consultor, depois teve a face do consultor a todos e depois tem uma terceira face extraordinária, que é a face de perito, certo? Acho que para já é isto que eu sei do Intel e não tenho mais comentários a... Muito obrigado, Sr. Deputado, por favor. Estas entidades de assessoria, nomeadamente a ESCOM, uma vez que tinha associada a componente financeira, foram envolvidas ou foram tidas em conta, ou chegou-se a pensar nelas, na fase em que era necessário o financiamento, como referiu há pouco, para o desenvolvimento do modelo? Há pouco referimos que a partir de determinada altura era necessário procurar financiamento para desenvolver um modelo de assento, porque estava-se numa fase em que precisava, em que era preciso isso depois daquilo que as empresas investiram. Estas entidades, e tendo em conta que algumas delas, e por exemplo a ESCOM tem relação tinha dentro das suas relações com o mundo financeiro, se foram tidas em conta ou se foram envolvidas na procura destas soluções de financiamento? Não, de todo. Nós tínhamos aqui um compromisso com o GSC, vamos em conjunto conseguir desenvolver estes projetos, não é? E essa questão só se colocava depois deles terem assinado o contrato de contrapartidas, não é? Antes deles assinarem o contrato de contrapartidas, em concreto nada se colocava, não é? Então eles ainda não tinham vendido os submarinos, eles ainda não tinham nenhuma obrigação de cumprir contrapartidas, portanto só depois do contrato estar assinado é que esta questão toda em concreto se colocava, não é? E não, de todo. O que nos interessava aqui era que o nosso parceiro, percebendo a dimensão que aquilo significava para a Acessia, face à necessidade que ela também tinha de concretizar as contrapartidas, não é? Nos ajudasse, e ajudasse daquela maneira. Portanto, foi tão só isto que aconteceu. Muito obrigado. Sr. Deputado, o seu tempo está ultrapassado, mas se quiser algum esclarecimento complementar, obviamente concederei a oportunidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permite, é mesmo a última, até porque não tenho tempo, que tem a ver com a avaliação global do processo de contrapartida junto destas empresas, no âmbito no seio da Acessia e nomeadamente da IPTEX, se os contactos que foram estabelecidos no âmbito do processo de contrapartidas permitiram depois, já percebi que permitiram na altura desenvolver componente de negócios, mas para futuro
isso foi importante, e como é que para as empresas avalia de forma global a participação, porque já tivemos aqui diferentes associados da Acessia e que nos falam que foi um caos e que foi muito mau e que se empenharam e não tiveram depois não receberam em função daquilo que foi, aquilo que estava previsto, ou que foi o investimento, mas outros também que disseram que acabou por permitir uma componente de negócio importante, e por isso, na sua avaliação, como é que... A minha avaliação é esta. Em concreto, e sobre o qual não há margem para dúvidas, de facto, o esforço da Manferrostal permitiu, no caso específico da IPTEX, a concretização daqueles dois negócios. E aqueles dois negócios não eram dois negócios que se podem ver isoladamente, porque nós tínhamos, de facto, nós IPTEX na altura, tínhamos, de facto, um grande empenho em desenvolver um módulo assento. Como não éramos conhecidos, certo? Para nós aqueles dois projetos faziam imenso sentido, porque era um projeto onde nós, num carro de série pequena, conseguíamos fazer a bagageira toda, ou seja, nós, passado aqueles projetos, tínhamos credenciais a mostrar. Estes tipos já fazem para a SEAT o módulo da bagageira do comercial. Estes tipos já fazem a tampa da bagageira do Opel Meriva. Ou seja, aquilo era um passo pequenino. O projeto da Pelder, por exemplo, um deles é um projeto pequeno, mas é um projeto que nos permitiria imediatamente saltar na imagem junto das OEMs. Aliás, o caso específico da Pelzer até nos permitiu, passado poucos meses, vender para outro carro da Pelzer, para para o Ford Focus, para a fábrica que a Ford tem em Maastricht, e a Pelzer tem uma fábrica em frente, e permitiu-nos até vender para a Pelzer, para esse carro também. Mas essa não é uma contrapartida, não é? Não estava no projeto das contrapartidas, por acaso surgiu, não é? Posteriormente. Portanto, eu diria que o projeto para nós fazia todo o sentido, continuou a fazer todo o sentido, independentemente do esforço que a Manferrostal não estaria a refriar. Ou seja, se a Manferrostal deixasse de fazer esforço, perdia todo o sentido, porque nós não tínhamos essa capacidade. Agora, eu volto a dizer, hoje nós não temos elementos para decidir, e se não tivesse havido processo judicial, será que estas deficiências todas que nós fomos hoje encontrando se teriam ido colmatando com o esforço, com a pressão, certo? Com a própria pressão que a Manferrostal tinha em cumprir, não é? Será? Não é? Nunca saberemos. Nunca saberemos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já fez o esclarecimento adicional, presumo que não pretenda mais nada. Bloco de Esquerda, Sr. Deputado João Semedo, por favor, pode iniciar também para os seus 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento primeiro o nosso convidado de hoje, o seu acompanhante. As suas respostas são claras, algumas delas bastante expressivas, e, portanto, o meu número de perguntas é bastante pequeno. Quem fala a seguir tem sempre essa vantagem. Eu queria concentrar a nossa atenção na problemática relacionada com o acordo de cooperação. Começando por lhe perguntar, ou por lhe dizer, melhor dizendo, nós já ouvimos diferentes explicações ou tentativas de explicação, no fundo várias respostas diferentes à pergunta qual é a origem, o que é que levou, o que é que pretendia este acordo de cooperação. Obtivemos várias respostas diferentes, o que me parece que nem é de estranhar, porque elas não são propriamente contraditórias, enfim, elas todas se podem acumular. De qualquer forma, eu gostaria de insistir neste ponto. Disse-nos que o acordo de compensação era indispensável para sustentar, financiar as empresas que procuravam, digamos, outros mercados para comercializar os seus produtos. Muito bem, a minha pergunta é a seguinte: mas para outras empresas as motivações foram diferentes dessa,
eu respondo, porque é que eu lhe pergunto isto? Porque diversos outros depoentes se referiram a motivações e a razões diferentes. Por exemplo, houve até quem tivesse distinguido projetos mercantis de projetos estruturantes. Projetos mercantis eram aqueles que, enfim, estavam ao nível do savoir-faire, até foi exatamente essa a expressão que as empresas dispunham, e projetos estruturantes eram aqueles que exigiam uma maior procura, um maior investimento e, portanto, naturalmente, todo suporte que se reclamava que este acordo de compensação viesse a dar. Outros administradores de empresas, outros responsáveis de empresas disseram-nos que, enfim, que isto procurava diminuir e atenuar o efeito de uma certa retração do papel da Ferrostal e, portanto, de um certo arrefecimento da intervenção da Ferrostal. Eu gostava de ouvir sobre isto, perguntando-lhe, primeiro, na realidade, que razões conduziram à criação do Fundo de Compensação, não apenas do seu ponto de vista ou do seu interesse como representante de uma determinada empresa, mas do conjunto que estamos aqui a apreciar. Em segundo lugar, na sua opinião, o que é que terá levado a Ferrostal a algum arrefecimento, ou arrefecimento, enfim, todos têm registado nestas intervenções, e em terceiro lugar, ou talvez em primeiro lugar, quando é que este arrefecimento da intervenção da Ferrostal se iniciou? Em que ano ou em que momento, se tiver oportunidade de situar esse momento? Para nós isso era importante. Para já eram as perguntas que tinha para lhe fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, faz favor, Sr. Doutor, de responder. Eu aproveito também que não o fiz para cumprimentar o Sr. Delegado, Dr. Perry da Câmara, que chegou entretanto. Sr. Deputado, peço desculpa. Muito obrigado por responder ao Deputado João Simão. Em relação ao Compensation Agreement, não é? Como o Sr. Deputado disse bem, ou seja, há muitas motivações, não é? Agora, ele no título tem Compensation Agreement, de facto, ele é um acordo de compensação, ou seja, ele está a compensar, está a contrabalançar um esforço que as empresas sentiam que iriam ter que desenvolver e para o qual precisavam de apoio, correto? O esforço que as empresas iam ter que desenvolver era um esforço de muita natureza, envolveria pessoas. O Dr. Palma Ferreira, a certa altura, dizia, eu sozinho se calhar não dou conta disto, não é? Portanto, era preciso se calhar contratar mais pessoas para a Cessia. 2, era preciso avançar, por exemplo, no módulo assento. Nós estávamos à beira de ter que fazer um protótipo físico para os crash testes, portanto, iríamos já ter que gastar imediatamente algumas centenas de milhares de euros. Portanto, a urgência do contrato, ou seja, não é a urgência do contrato, a urgência de financiamento era evidente para nós. Se o Sr. Deputado diz, podia-se ter arranjado outras fórmulas de financiar, claro, não é? Mas parecia-nos que para nós, servindo os interesses da Cessia, ter alguém que estava disposta a pagar, correto? A pagar, ou a copagar, a cofinanciar esse desenvolvimento era a melhor solução de todas. Certo? Melhor solução de todas. Aliás, eu até julgo que isto é uma concessão lateral. Eu penso que numa das audições, numa das pessoas da CPC, não sei em que instância do processo, é-lhe perguntado, então, mas sabia da existência do Compensation Agreement? E a pessoa, eu julgo que disse que sim, que sabia, não é? E sabia, de facto, não é? E o que é que acha? E a pessoa respondeu, acho muito bem. Acho muito bem, ou seja, as pessoas precisavam de se dotar de meios financeiros, dotaram-se. De qual maneira? Da maneira que conseguiam, negociando, no caso, com a GSC. Não é? Portanto, se me diz que há um conjunto de motivações à volta disto, mas o fulcral é isto, é dotar de meios para garantir o sucesso de um processo que será longo, teria sido longo e teria sido custoso.
Quando o Sr. Deputado refere bem que houve aqui algum colega meu da administração da ACS, deve ter sido, não é? Que se referiu à existência de projetos mercantis e de projetos de desenvolvimento, é precisamente isso, ou seja, o primeiro esforço que foi feito pela Ferrostal nos anos 2000, tal esforço que temos referido, produz os primeiros efeitos em produtos que essencialmente já estavam desenvolvidos. Correto? Ou seja, ali o apoio do consultório da Ferrostal era em vender ou em vender mais aquilo que nós já sabíamos fazer. E essa foi a primeira etapa de sucesso, é o primeiro degrau. Daí isso muitas vezes utilizávamos na nomenclatura, eram projetos mercantis, ou seja, eram projetos em que a Ferrostal não nos fez desenvolver nenhum produto diferente, não nos forçou junto de nenhum cliente, agora tem que ser. Não, eram os produtos que nós já sabíamos fazer. E esses quisemos vender mais, ou vender a quem não vendíamos. Os projetos novos, os projetos de futuro, os módulos assentos, os módulos bagageira, etc, etc, eram coisas que nós não sabíamos fazer. Nós não fazíamos, nós não éramos reconhecidos no mundo do automóvel como tendo capacidade nenhuma das empresas. Nem individual, nem associada, nem somada, nem nada, nenhuma. E, portanto, esses eram processos que nos iriam exigir muito mais. Tempo, dinheiro, ligações, tempo significou o quê? Reuniões, viagens, viagens, apresentações, protótipos, testes, isso é dinheiro, tempo, pessoas, dinheiro. Por isso são processos de natureza diferente do que os outros, que são, ok, nós já sabemos fazer, nós já sabemos quem compra, queremos é convencer aquela pessoa de que nos deve comprar a nós. Portanto, é um projeto mais mercantil, ou seja, uma coisa já está feita, é preciso vendê-la. Portanto, eu penso que sempre foi no nosso espírito essa a natureza. Por isso, os primeiros projetos, os projetos que foram alcançados e que produziram vendas no âmbito daquele esforço inicial do ano 2000, são, utilizando esta nomenclatura, projetos mercantis, porque eram produtos que nós já estávamos a fazer, não é? Logicamente, então se o contacto era de 2001, 2002, 2003, começou a vender em 2002, 2003, isso não dá espaço para desenvolvimento. Portanto, eram coisas que nós já sabíamos fazer, não é? E para essas, de facto, não era necessário um esforço. O esforço que foi necessário para essas foi o esforço de ter contratado o Bodovoice. Isso foi um esforço, já tinha passado, não é? Já tinha ocorrido em 2004 ou 2005. O novo é que ainda não tinha ocorrido, não é? Não sei se consegui ser... Muito obrigado. Sr. Deputado. Não, compreendi perfeitamente, explicou perfeitamente. No entanto, subsiste a seguinte dúvida, a seguinte questão. Mas os custos dos meios a que se referiu, cuja dotação, meios a mais, meios acrescidos, claro. Cuja dotação era necessária para as empresas poderem concretizar outros projetos, enfim, projetos de outra dimensão, de outra envergadura, de outra qualidade, digamos assim, que introduziam um salto na sua linha de produção, na sua capacidade. Mas esses projetos, porque é que o seu financiamento não estava previsto na própria contrapartida? Por um lado, esta é uma pergunta. E em segundo lugar, o que é que a Ferrostal ganha com isto? Ou seja, o que é que a Ferrostal faz com estes financiamentos? Pode contabilizá-los como contrapartidas ou não pode? Porque a Ferrostal tem esse compromisso com o Estado, não é? Portanto, a Ferrostal, as contrapartidas para a Ferrostal eram, de certa forma, uma conta corrente relativamente ao Estado e ao contrato que tinha assinado com o Estado. Portanto, as minhas duas perguntas, enfim, sobre o tema que estamos aqui a conversar, são neste sentido. Por um lado, sim ou não esses custos deveriam estar integrados no acordo de contrapartida, de uma determinada contrapartida para uma determinada área de negócio, digamos assim, ou objeto de negócio, e em segundo lugar, como é que a Ferrostal utilizava estes financiamentos do acordo de compensação
em termos de contabilização das contrapartidas. Eu, por desconhecimento meu, não consigo entender estas duas coisas. Eu acompanho... Vamos lá ver. Peço desculpa. Eu acompanho algum desconhecimento, porque eu também não sei, ou seja, eu não conheço o conteúdo do contrato de contrapartidas, não conheço mesmo, de todo. E, portanto, não sei o que é que lá poderá estar contemplado e não poderá estar contemplado, correto? Portanto, não faça mais pequena ideia. Portanto, não faça mais pequena ideia como é que a Manferrostal interpretou aqueles custos que iria ter ao nos cofinanciar aqueles projetos de desenvolvimento. Agora, o que nós sabemos, isso julgo eu que não é preciso conhecer o contrato, é que a Manferrostal, ou o GSC, estava comprometido a cumprir um contrato de contrapartidas. Portanto, eles tinham que, de facto, angariar dentro da lei, não é, negócios com aquelas e aquelas e aquelas características para aquelas e aquelas e aquelas empresas. Estavam, julgo eu, presos contratualmente a ter que cumprir isto. Portanto, a Ferrostal tinha mesmo, era que, passa a expressão, sebo nas canelas e mexer-se para nos ajudar, porque estava comprometida, não é? Se não cumprisse as contrapartidas, teria que pagar uma compensação ao Estado, não é? Portanto, é absolutamente normal que a Ferrostal, dentro da sua capacidade, obviamente, tudo fizesse para nos ajudar, porque ao nos ajudar, estava-se a ajudar a ela. Não é? É como eu interpreto. Ou seja, agora de que maneira é que a Ferrostal poderia ter enquadrado este Compensation Agreement no seu contrato de contrapartidas com o Estado? Isso, francamente, desconheço, não é? Desconheço de todo. Ou seja, para mim, o Compensation Agreement é um mero contrato entre duas entidades comerciais em que uma vai prosseguir tem os objetivos a prosseguir, a outra tem os outros objetivos a prosseguir, há um local em que os objetivos se intersetam e nessa interseção desses objetivos há um contrato público, conhecido de todos, para financiar sabe-se o quê, não é? Com uma base de cálculo conhecidíssima, não discricionária. Proveito fiscal. Já agora. Não queria interromper, obrigado. Não. Eu já concluí, já peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, eu compreendo a sua filosofia que pretende utilizar para caracterizar esta situação, mas deixe-me pôr-lhe o problema de outra forma. Nós constatamos, julgo que bem, portanto, vamos lá ver, partindo com mais lógica. A sua ideia é que este acordo de compensação permitiria uma concretização mais fácil, mais eficaz, mais efetiva das próprias contrapartidas, digamos. Ajudaria as empresas ficariam mais próximas de concretizar as contrapartidas. Muito bem. Ou até de concretizar outras contrapartidas. Portanto, seja como for, este acordo de compensação é um instrumento que facilita as contrapartidas e não um instrumento que dificulta as contrapartidas. Certo? Eu acho que essa filosofia tem lógica, é difícil de contestar. Só que há um problema, é que tudo isto acontece no momento em que as contrapartidas arrefecem. Claro que me poderá dizer, pois precisamente por isso é que o acordo de compensação era necessário. E a minha pergunta é, sim ou não têm razão aqueles que também dizem que parte deste acordo de compensação, pelo menos parte, visava compensar as empresas da ausência das contrapartidas e de alguma forma calar as empresas, porque é também uma interpretação que é dada a tudo isto. Seguramente já ouviu esta e muitas outras, mas porque isto também tem alguma lógica, porque nós estamos num momento em que as contrapartidas de alguma forma se começam a tornar mais difíceis, a ser, digamos, a Ferrostal começa a fugir um pouco ao seu papel e, portanto, sim ou não, também é possível, e temos que admitir, que em parte este acordo que se destinava, compensação, que se destinava a promover as contrapartidas, também se tornou, no momento em que essas contrapartidas eram mais difíceis, digamos, de alguma forma, compensar as empresas exatamente da ausência das contrapartidas. Deputado, a resposta à pergunta
é uma simples e singela palavra: não. Ou seja, o contrato de contrapartidas, no seu objeto, na sua forma, em todo o seu conteúdo, serviu o objetivo de dotar as empresas para que as empresas tivessem mais condições de concretizar todos aqueles projetos que em conjunto tinham desenvolvido. De forma alguma tem a ver com qualquer compensação de qualquer incumprimento. Repare, as empresas estão neste projeto das contrapartidas precisamente porque querem dar um salto no seu negócio. Querem dar um salto no seu negócio, querem ir a OEMs onde nunca sequer eram recebidas, querem ser vistas nessas OEMs de outra maneira. Não, mesmo assim, moldes, as maiores empresas, vendem pilares, eles não querem vender pilares, eles querem vender portas. Eles querem vender soluções integrais de bagageira. Isso é para isso que as empresas existem. É para isso que existia a necessidade daqueles fundos. Para que tivéssemos condições para... Sr. Deputado, para se ter a noção, quando nós apresentámos pela primeira vez o protótipo virtual do módulo assento, julgo eu, isto digo para dar um exemplo, porque existiu mesmo, julgo eu que foi junto da Magna. Lateralmente, o chefe de desenvolvimento da Magna disse, não sei se é o engenheiro Pedro Ramalho ou se é outra pessoa da Simoldes, que àquele estado, normalmente, uma empresa como ele já tinha gasto 5 milhões de euros. Nós tínhamos gasto 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Para se perceber de que valores estamos a falar, Sr. Deputado. Estamos a falar de valores que ultrapassam a capacidade normal de autofinanciamento de qualquer uma destas empresas. Porquê? Porque nós queríamos dar o salto, não era vender mais pilares, não era vender mais tampas de bagageira, não é vender mais umas redes do CA de Ibiza. Para isso não precisamos da Manferrostal, tínhamos precisado daquele apoio, pronto. Não, nós queríamos dar o salto. Daí, quando nós verificámos que de facto tínhamos uma entidade com aquele peso, com aquelas relações, leia-se a Manferrostal, que tinha de facto aquela capacidade de nos levar, nós olhámos para aquilo como uma oportunidade de ouro que era. Eu não vou dizer se eles não iriam arrefecer, se não iriam não arrefecer, se chegavam ao fim do dia não preferiam pagar as comissões de não... Isso nós não sabemos, não é? Nós nunca saberemos, não é? Mas que, à data, tinham todas as condições e que mostraram de início que queriam fazer, não é? Não tenho mais margem para dúvidas. Que arrefeceram esse esforço ali a meados do ano 2000, claro, então está escrito. Eu agora vou dizer eu fui, não sei se fui eu pessoalmente, mas foi o Dr. Palma-Féria. Eu por acaso acho que não fui esse, acho que foi o Jorge Gonçalves. A CPC dizer eles estão a arrefecer. Então eu não posso dizer que eles não estão. Claro que estavam a arrefecer. E nós não podíamos admitir isso, porque se nós tínhamos um horizonte de 5, 6, 7 anos para coisas que demoram décadas, como é que se pode estar 6 meses sem fazer nada? Estamos a comprometer tudo. Tudo. Sr. Deputado. Eu queria lhe agradecer os seus esclarecimentos e, portanto, posso concluir que, na sua opinião, e perante, enfim, o que conheceu e a intervenção que teve, o acordo de compensação foi um instrumento necessário para que o programa de contrapartidas fosse concretizado, ou até, digamos, concretizado naquilo que estava previsto e noutras áreas de negócios igualmente importantes para as empresas. Na essência, claro. Okay. Muito obrigado pelas suas... Muito obrigado, Sr. Deputado. Está concluída a inquirição por parte do Bloco de Esquerda. Passamos ao partido seguinte, que é o Partido Socialista. Sr. Deputado Neto Brandão, Filipe Neto Brandão, por favor, pode iniciar a sua inquirição. Ao PSD, peço desculpa. Não, é um erro meu, porque eu vou marcando aqui os que já estão, e como era já o PSD a seguir, marquei. E, portanto, quando olhei para a folha, já tinha posto o sinal do PSD, e, portanto, saltei para o partido seguinte. Peço desculpa. É o Sr. Deputado Paulo Ribeiro. Não tem problema, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados e cumprimentar também o Dr. António Alves Jacinto, o seu advogado, dizer-lhe que já vamos com 2 intervenções nesta audição e já percebemos muito daquilo que foi, aliás, já falámos com várias empresas que faziam e fazem ainda
parte da Acessia, portanto percebemos a lógica da Acessia, percebemos a importância que tinham estas contrapartidas naquilo que o Sr. há bocado disse muito bem, para as empresas darem o salto no sentido de serem mais competitivas e entrarem em mercados. Como disse muito bem, o objetivo não era vender mais ou uma daquelas peças que habitualmente fabricavam e que não precisavam, como disse e bem, das contrapartidas ou fossem elas quais fossem, portanto precisavam deste salto e era este salto que queriam dar e para o qual trabalharam. Portanto, eu não me vou concentrar, isso já está explicado, acho que das várias intervenções que houve, a do Sr. é a mais próxima, porque está a ser feita ainda, é a mais intuitiva também, pela forma até como pôs as coisas muito claras e muito, passa a expressão, pão, queijo, de uma forma muito clarinha. Eu ia-me concentrar aqui um pouco porque me parece ser importante para a compreensão não só da questão das contrapartidas, como da execução das contrapartidas e dos efeitos nefastos que isto teve, não só para o próprio processo, como para a própria economia nacional, para aquilo que é a atividade, ou que foi a atividade e a sua relação, quer a sua pessoal, quer a relação enquanto administrador da IPETEX e também membro da Acessia, com a Comissão Permanente de Contrapartidas. E há bocado achei curioso uma frase que teve no decurso do seu depoimento, que foi não saber, ainda hoje não percebia muito bem, afinal, o que é que fazia ou quais eram as competências da Comissão Permanente de Contrapartidas. E eu só lhe ia ler aqui uma passagem do Decreto-Lei 153 de 2006, nomeadamente o artigo 3º, número 1, a linha J, que é uma das competências, que era acompanhar e promover a efetiva execução dos programas de contrapartidas e acordos de cooperação industrial durante a vigência do contrato, adotando medidas que tenham em vista a sua concretização, designadamente visitas aos locais, onde os projetos envolvem verificação de documentos comprovativos da respectiva realização, auditorias e reuniões de acompanhamento. E o que eu lhe perguntava, muito claramente, sendo esta manifestamente uma competência da Comissão Permanente de Contrapartidas, que lhe foi atribuída pelo Decreto-Lei 153 de 2006, é se, na sua opinião, a Comissão de Contrapartidas, enquanto lidou com ela, cumpriu esta competência que a lei lhe atribuía. Eu quando disse que não sabia quais eram as funções, disse isso de uma forma que não era retórica, eu não sabia mesmo porque não conhecia esse decreto-lei. Face ao que hoje sabemos, leia-se às dúvidas que foram colocadas durante o processo de investigação e à forma como a CPC não as respondeu, não cumpriu. Sr. Deputado. Obrigado. Há pouco, já várias empresas, nós já ouvimos todos os responsáveis que estiveram à frente da Comissão Permanente de Contrapartidas. E alguns deles falaram-nos que tinham efetuado visitas às empresas. A IPETEX alguma vez foi visitada pela Comissão Permanente de Contrapartidas por algum dos seus membros, pelo seu Presidente, e em caso afirmativo, em que ano é que isso aconteceu? Como eu referi há pouco, na sequência daquela primeira reunião em finais de 2003, uma das pessoas que estava nessa reunião, o Dr. Tiago Silva Pereira, julgo eu, não posso, terá visitado a empresa na sequência dessa, uma visita que não consigo lembrar-me do termo, mas visitou. O engenheiro Nogueira da Silva, que foi durante muito tempo membro da Comissão, conhecia a empresa e, portanto, já lá tinha ido uma outra vez. Não consigo dizer se tinha lá ido nesse âmbito de membro da Comissão, mas... Desculpe, portanto, a única visita que se lembra à sua empresa foi em 2003, na sequência da tal reunião que aqui nos falou. Portanto, Posso estar a querer ser injusto, mas é só a única que eu me lembro, de facto. Não, mas há coisas que nos marcam, quer dizer, claro. E visitas não é todos os dias que recebemos uma visita de um organismo do Estado, Sim. Nomeadamente para nos acompanhar
para fiscalizar, então, para nesse acompanhar, para âmbito que me motivar. acabou de ler do decreto-lei, então isso aí Então, não. não, o que é curioso é que este decreto-lei é de 2006 e eu lembro que na altura o engenheiro Rui Neves, que aqui foi ouvido também, dizia que a sua função foi muito, porque não havia meios, não havia um quadro legal muito bem definido sobre o que eram as competências da CPC e veio-nos dizer que os 20 meses que esteve à frente da CPC, mais do que acompanhar as contrapartidas, foi fazer um quadro legal. Fez. O quadro legal existia, não o cumpriam. A seguir veio o embaixador Catarino, pelo que percebemos, não cumpriu o quadro legal. A única altura em que a CPC faz uma visita, neste caso, a esta empresa, é em 2003, ou seja, antes do quadro legal. Portanto, mais do que o quadro legal, que muitas vezes foi aqui falado, não decordo da sua intervenção, mas de outros responsáveis pela CPC, queixavam-se da falta de quadro legal. Percebemos que não é o quadro legal que está em causa. O que está em causa é a vontade das pessoas em trabalharem e perceberem qual é a sua função e para o que querem fazer. E o que percebemos aqui é que em 2013 este quadro legal de 2006 não existiam, mas houve visita. Em 2006, de 2005 a 2011, ou de 2006 a 2011, o quadro legal não existia. Mas o laxismo, ou já existia, peço desculpa, mas o laxismo da CPC foi absolutamente total. Portanto, como sempre, foi o que faziam no papel, não batia certo com aquilo que na prática faziam e que deviam fazer. Outra questão que aqui nos falou foi do arrefecimento do interesse da Ferrostal. Em que ano é que sente, porque eu depois aqui fiquei baralhado com as datas, distraí-me aqui com qualquer coisa, em que ano é que sentiu este tal arrefecimento do interesse e da colaboração da Ferrostal convosco? Eu acho que não disse do interesse, disse do esforço. O interesse não sou capaz de... eu diria 2005. Ou seja, durante o processo eu tive que ler muita correspondência e onde eu consegui reconhecer correspondência e atas de reuniões são 2005, 2006, algumas. E em 2005, 2006, ou o Soutor ou a Acessia avisaram a CPC e já nos disse que sim. Quem é que avisaram? O Presidente da CPC, algum membro da CPC? Portanto, no fundo, quem e quando? Os destinatários dos mails, Presidente da CPC, sim. Recorda-se quem era o Presidente da CPC na data? Não me recordo. E outros membros, na ata estava muita gente da CPC, não estava um Presidente, estavam várias pessoas. Não é? Mas as atas são públicas, estão no processo, são um elemento claro do processo. Atas que eu nem me lembrava, não é? Em 2010, aliás, eu não tinha estado na reunião. Aliás, eu vou dizer, eu próprio, quando morreu o Dr. Palma Féria, final de 2007, eu e o Pedro Ramalho, o engenheiro Pedro Ramalho, precisamente para que a CPC não sentisse, morreu o homem que era o nosso interlocutor, se calhar agora aquilo vai tudo por água abaixo. Eu, o engenheiro Pedro Ramalho e julgo eu o engenheiro Filipe Montinho, pedimos uma audiência na CPC, fomos à CPC, onde estava o engenheiro Nogueira da Silva e julgo o Presidente na altura, o embaixador, e dissemos, estamos aqui, o homem morreu, mas nós estamos aqui. E reiterámos nessa altura, mas olhem, estamos em 2008, mas olhem que isto não está a desenvolver. Portanto, estamos a falar de uma fase já posterior. A preocupação do Sr. Deputado é quando tinha começado. Eu estou a dizer até que foi-se arrastando quer dizer... Obrigado, Sr. E dessa reunião, e desse aviso reiterado que já tinha sido feito pela data ao engenheiro Rui Neves, e pelo que se percebe agora, já depois do falecimento do Dr. Palma Féria, ao próprio embaixador Pedro Catarino, houve algum desenvolvimento ou as coisas continuaram? Não, porque depois começa o processo e a partir daí... Mas o processo é em 2008. E, portanto, estamos a falar ainda em 2007. Não, mas esta reunião é depois do falecimento dele, portanto está mesmo ali em cima do... Alguma vez... o que muitas vezes acontece é quando nós percebemos que os organismos no Estado não estão a funcionar, aqueles que tinham competência para trabalhar nesta matéria, é ir um pouco mais acima. Alguma vez deram conta deste vosso desconsolo ao Ministro da Tutela, neste caso ao Ministro da Economia? Não. Pelo menos eu não dei de todo. Sr. Deputado.
O senhor não tinha mais qualquer questão a colocar, aliás, as suas respostas foram perfeitamente claras. Não queria era deixar tirar aqui uma conclusão, porque se tem falado muito de contrapartidas e muitas vezes esquecemos muito aquilo que são a Comissão das Contrapartidas e aquilo que são as suas competências. Já nos aqui, o Sr. não vou repetir aquilo que já aqui nos disse reiteradamente. O engenheiro José Pedro Ramalho disse-nos aqui na semana passada, salvo erro, que a CPC, os papéis ficavam muito na gaveta, portanto aquilo não andava. Ainda há pouco o Sr. José Medeiros, que aqui teve, diz que chegou à conclusão que havia elementos da Comissão de Contrapartidas que nunca chegaram a perceber o que eram as contrapartidas. Nós verificamos que o primeiro presidente da Comissão Permanente de Contrapartidas do Governo do Partido Socialista nos diz aqui que havia um problema de quadro legal. Houve o quadro legal, as coisas ficaram na mesma. Os governantes, portanto, quer o Sr. Ministro da Defesa, quer o Ministro da Economia, iam a espaços nomeando os seus representantes. Uma vez havia um, outra vez havia outro. Quando finalmente veio o tal representante do Ministério da Ciência, demitiu-se o da Economia. E, portanto, aquilo que nós concluímos é que, aliás, eu lembro-me que até houve um representante, que ainda ontem foi aqui muito falado, que mais do que a sua atividade que tinha na Comissão Permanente de Contrapartidas foi notícia porque usava um cartão de visita a dizer vice-presidente, que era um cargo que não estava previsto na lei. E, portanto, isto foi a Comissão Permanente de Contrapartidas. Foi uma Comissão Permanente de Contrapartidas que entre 2005 e 2006 teve um total laxismo, não acompanhava, não reunia, não visitava, não motivava, geria os projetos na gaveta e, portanto, neste período há um laxismo total, absoluto, relativamente às contrapartidas, que deu na execução e na fraca execução que nós tivemos. E, portanto, agora que foi, no fundo, a última, salvo erro, intervenção a audição de um membro da ACES, eu não queria deixar de verificar que há uma constante nestas audições. Há uma constante no sentido de se perceber que a Comissão Permanente de Contrapartidas, ao longo destes anos, não funcionou e teve um absoluto laxismo que deu no que deu na fraca execução das contrapartidas. Queria-lhe agradecer o seu depoimento e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Ribeiro. Sr. Doutor, não sei se para algum comentário final a estas conclusões do Sr. Deputado Paulo Ribeiro, provavelmente. Não, há um comentário, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Não? Tá. Muito obrigado. Sr. Deputado Neto Brandão, agora sim. Filipe Neto Brandão, Partido Socialista, agora sim, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Contrariamente ao Sr. Deputado que me antecedeu, não vou fazer nenhum depoimento. Estou aqui para fazer apenas algumas perguntas. E, Sr. Doutor, hoje à tarde, não por acaso, aliás, por acaso, mas por coincidência, vamos ter o depoimento do Sr. Comandante Gil Correia Figueira. Ora, há pouco, no seu depoimento, eu apontei algumas declarações suas. O doutor sabe, ou sabia, que a Ferrostal estava comprometida, sabia que a Ferrostal tinha que pôr sebo nas canelas, uma expressão que utilizou, e eu, usando essa sua afirmação e esse seu conhecimento, uma vez que da parte da tarde farei essas perguntas ao Sr. Comandante Gil Correia Figueira, não posso deixar de o confrontar neste momento. Porque no dia 27 de novembro de 2012, em tribunal, o Sr. Comandante Gil Correia Figueira declarou, onde compareceu, aliás, como testemunha, que a Acésia faria exigências, pressões chantagistas, referiu ele, assim as qualificou, e admitiu que durante uma reunião, aliás, confirmada pelo Sr. Miguel Horta e Costa, que aqui já depôs, então consultor da Excom, diria que a Acésia estava a querer vender à Ferrostal faturas como se fossem contrapartidas realizadas. Isto me reportaram um take da Lusa. Correia Figueira admitiu que a Acésia exerceu pressões chantagistas junto da Ferrostal para que os alemães pagassem comissões, apesar de não estarem previstos quaisquer pagamentos no contrato celebrado, uma vez que a Acésia representava as empresas que eram os beneficiários diretos das contrapartidas. A testemunha admitiu ainda que isso não impediu a Acésia de fazer chantagem com a Ferrostal, dizendo que se não cumprissem com os pagamentos, denunciaria a situação, dizendo a verdade sobre as falsas contrapartidas à Comissão Permanente para as Contrapartidas. O
que lhe pergunto é um comentário relativo a estas gravíssimas afirmações. São afirmações do comandante Gil Figueira numa sessão do Tribunal. Das duas uma, ou digo nem comento, mas comento, são totalmente falsas, no que dizem respeito às intenções da Acessia. É só a afirmação. Não tenho mais perguntas, da parte da tarde, obviamente, ouviremos o Sr. Comandante. Tá, muito obrigado, Sr. Deputado. Está terminado então. O último grupo parlamentar nesta primeira ronda, CDS-PP, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, por favor, para usar os seus 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. António Alves Jacinto e o Dr. Perry da Câmara. Queria basicamente dizer-lhe, Sr. que nós, a propósito da atividade da Acessia, já ouvimos 8 depoimentos. Portanto, já aqui tiveram representantes de 8 empresas, não só a dar conta da sua intervenção, das suas empresas, no âmbito dos diferentes projetos de contrapartidas, mas também a dar conta sobre aquilo que era a atividade da Acessia e que, dando no fundo a entender e prestando aqui aos senhores deputados aquilo que são as suas percepções pessoais sobre o próprio funcionamento da Acessia, seja do seu Conselho de Administração, seja inclusivamente daquilo que era o chamado órgão executivo, uma comissão executiva que funcionava muito quase numa lógica intuito persona do Dr. Féria. Em todo caso, eu queria agradecer-lhe os esclarecimentos que já foram abundantes e queria dizer que, de facto, não queria, utilizando até uma expressão muito popular, que é: eu não estou aqui propriamente para encher chouriço e, portanto, Sr. eu não lhe vou fazer perguntas. Não lhe vou fazer perguntas, quero agradecer os esclarecimentos, quero apenas constatar a surpresa de o Partido Socialista não querer aproveitar a presença do Dr. Perry da Câmara para também perguntar alguns esclarecimentos ao Dr. Perry da Câmara. É que nós estamos a ser confrontados neste momento com um conjunto de requerimentos do Partido Socialista em que, para além dos próprios depoentes, dos intervenientes, dos contraentes, para além disso, o Partido Socialista ainda quer ouvir os advogados das diferentes personalidades, como misturando uma espécie de... Os advogados são advogados no processo judicial, mas aqui também são testemunhas e, portanto, há aqui uma duplicidade que o Partido Socialista nos apresenta. E, portanto, é de facto uma surpresa que o Partido Socialista não queira aproveitar a oportunidade para também colocar umas perguntas ao Dr. Perry da Câmara, porque aproveitando a sua presença, aproveitando a sua presença, se calhar na segunda volta ainda teremos a oportunidade de ter aqui um momento enriquecedor dos trabalhos deste Parlamento e um momento único proporcionado uma vez mais pelo Partido Socialista, e cá estaremos para ver. Agradeço os seus esclarecimentos e não tenho nenhuma pergunta para lhe colocar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutor, não sei se quer fazer algum comentário final. Não querendo fazer nenhum comentário final, eu vou encerrar os trabalhos, agradecendo obviamente a sua presença, agradecendo os esclarecimentos e a forma impressiva como nos deu esses esclarecimentos. Presumo que não há segunda ronda, foi proposição minha, porque nenhum dos partidos esgotou o seu tempo e as últimas duas rondas foram até bastante sucintas, quer do Sr. Deputado Neto Brandão, quer do Sr. Deputado Lobo Dávila. Portanto, com essa presunção, vou dar por encerrado, agradecer aos doutores os esclarecimentos que nos deu de forma tão veemente, agradecer também, obviamente, ao Dr. Perry da Câmara, dizendo-lhe que, a ter em conta esta última intervenção, não está dispensado de voltar à Comissão uma terceira vez, mas, enfim, é a segunda vez que está connosco, agradecer também a sua presença. Muito obrigado, Srs. Deputados, retomaremos os trabalhos até às 3 horas, como previsto. Às 3 da tarde estava previsto 2h30, mas calculando o tempo horário, eu pedi já aos nossos depoentes para reacertarem para as 3 da tarde e, portanto, qualquer uma das audições foi avançada meia hora. Chama a atenção que teremos a outra às 5, temos que encontrar um momento oportuno para debater e discutir os vários requerimentos que estão pendentes em cima da mesa. Não, temos que encontrar um momento oportuno, não sei qual é que será o melhor para os seus deputados, Sr. Deputado João Semedo. No final da primeira audição, eu tenho que ir até Viseu. Portanto, agradecia que fosse noutro momento ou no final da primeira. Teremos que encontrar um melhor momento, Sr. Deputado. Agradeço a sua informação.
enfim, vou conferenciar agora durante este pequeno Posso período. ir a falar. Mas estará no início, Sr. Deputado João Semedo. No início vai estar. Sim, sim, vou Então, estar. pronto, nessa altura Não, eu vou estar tomaremos na uma audição. decisão. Falaremos até lá. Sala 1, Srs. Deputados. Retomamos na Sala 1.